que é o repelente, o que ele faz, como que ele age? Vocês poderiam detalhar isso para gente, por favor? Não dá para falar de repelente sem a gente antes pensar em 3 princípios ativos, né? Que é o IR3535, o DIT e Caridin. Esse é um tema que causa bastante confusão entre os usuários e por conta da epidemia, né, as pessoas, os consumidores acabam se atrapalhando. Qual que é melhor? Qual que é a diferença entre um e o outro? Né? O que eu uso, né? Quanto tempo tem de durabilidade, a eficácia. Isso é uma coisa que está... Meu filho pode usar, a criança pode usar. É só pro trabalhador, é só... Qual que é? O que tem de diferente de um para outro? Isso realmente existem muitas dúvidas, né? Até, por exemplo, qual o tempo de duração? Como que eu aplico? Existe alguma forma de aplicar? Sim. Devo aplicar mais do que uma vez por dia? Eu acho que antes de nós entrar nessa enseada, a gente tem que deixar claro o que é o repelente, né? Qual é o objetivo do repelente, né, Cris? O repelente, ele pode ser apresentado em 2 maneiras. Ele pode ser apresentado em spray, né? E ele pode ser apresentado em gel. O que é o objetivo, independente da forma que ele se apresenta? Criar uma película protetora na pele do usuário, protegendo, fazendo com que quando o inseto se aproxime da tua pele para picar, né, ele repele. O que é essa repelência? Através de alguns compostos químicos que o produto tem, que logo nós vamos estar falando, os neurônios do mosquito transmite também para as anteninhas que eles têm. A captação, né? Pelas antenas. E juntamente com... não é uma salivação, mas é um gosto que os lábios do mosquito... O mosquito tem lábio, né? Correia é impressionante. Isso faça uma confusão mental nele que ele se afaste. Então, tecnicamente falando, é isto. Agora, quimicamente falando... A gente vai falar um pouquinho dos princípios ativos, como que funciona o tempo de aplicação, cada particularidade de cada um, que é bem objetivo, para esclarecer ao usuário. E o importante é que todos os compostos químicos estão dentro de um padrão, não Perfeito. São produtos agressivos, né? Seja para criança, para adulto, né? E é isso que nós vamos estar falando um pouquinho, né? Falando do princípio, e depois talvez a gente detalhar alguns quesitos do dia a dia, dúvidas que podem aparecer, todos esses assuntos que nós já mencionamos agora há pouco, né? Você gostaria de falar alguma coisa sobre o princípio? Vamos começar pelo DIT, né? Pelo princípio ativo DIT, que é dá licença, esse repelente aqui que a gente lançou recentemente, Vocês que é fabricam o Silver. Com DIT e Caridina. Perfeito. Isso, Caridina. A gente também utiliza um outro princípio ativo que não está no único produto, que é o repelente, né? Que é o IR3535, a gente usa no protetor solar, que é um tema que merece uma outra abordagem. Logo mais a gente vai falar disso. Já estão convidados. A gente vai falar disso. Ok, obrigado. Então, esse princípio ativo, o DIT, esse repelente aqui que comercialmente nós chamamos de Luvex Silver, ele tem como característica... Bom, primeiro ele é hipoalergênico. Isso é muito importante. Né? Traduzindo, o hipoalergênico seria... Não vai causar nenhum tipo de irritação, alergia, edema. 99% das matérias-primas utilizadas na composição desse produto são testadas e não causam nenhum tipo de alergia. Testado dermatologicamente, aprovado pela Anvisa. Né, Esse isso que eu ia perguntar. Para se produzir um produto desse, precisa ter aprovação. Você precisa ter uma autorização da Anvisa, né? Registro. Né? Então é um princípio químico, né? Ele dura... a reaplicação dele, na verdade, é a cada 4 horas, por causa da sua concentração, que é de 10%. Quando a gente fala de concentração, a gente tem que lembrar que 10% de concentração dura 4 horas. Pode durar mais tempo? Pode. Eu tenho que aumentar a concentração do produto. É uma média, né? É uma média. Não é o caso do DIT aqui que a gente está propondo, né? Porque 10% a gente considera que é seguro para uma criança a partir de 2 anos utilizar. Né? Na verdade, a Luvex sempre pensou no mercado profissional. Né? Sempre pensou no uso profissional. Por conta dessa epidemia, coincidentemente, né, a gente já estava previsto até o lançamento, mas por conta dessa epidemia, a gente teve que pensar
no consumo de uma maneira geral, né? Porque realmente... Bastante interessante, né, a questão de consumo hoje, né, a ITW ela está conseguindo atender a demanda, porque eu imagino, inclusive até de importação, deve ter tendo uma procura, né, Jarvis? Então, quando a gente fala do DIT, que é um composto, que é um princípio químico, na verdade, a indústria, de uma maneira geral, ela é mais o tempo de produção mesmo, né? Quando a gente fala de caridim... Esses são produtos nacionais, os outros São são nacionais. E caridim é o princípio, já a importado. matéria-prima já é importada, então é um pouco mais complexo que a gente vai entrar logo na sequência. Comercialmente falando, o DIT é o produto mais acessível no mercado. Sim. Então, como o Cris comentou, o tempo de reaplicação, o tempo de eficácia do produto, o Daluvex, que tem 10 horas, que tem, desculpa, 10% de concentração, ele protege até 4 horas. Entendeu? Então, se vamos supor que o dia, né, tu tá na rua 8 horas, tu tem que reaplicar 2 vezes ao dia. Por quê? Porque a concentração desse produto é de 10%. Existem outras marcas que têm uma concentração maior? Sim. Só que dentro da nossa missão da empresa, Nosso espectro. nosso trabalho, ele é focado em fazer com que o produto seja menos agressivo o mais possível. Então a gente entende que, tecnicamente falando, até 10% está dentro do aceitável. Dos limites de dos tolerância limites. para o ser humano. E tem que ser não só eficaz, como eficiente. Uhum. Né? Então, essa é uma concentração recomendada, e essa duração de 4 horas, isso torna o produto, comercialmente dizendo, mais